convidado de hoje do Ponto de Vista é um paraibano defensor da cultura e do folclore nordestino, com muita coisa para contar pra gente daqui a pouco no Ponto de Vista. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, Ponto de Vista no ar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa de hoje vai conversar com uma pessoa muito bacana. A gente está recebendo aqui Bosco Maciel, um defensor da cultura e do folclore nordestino, que a gente tem o prazer de receber aqui. Bosco, obrigada pela sua presença. A gente agradece você por ter vindo aqui e quer saber um pouquinho da sua história. Eu vi que você chegou em Guarulhos em 74. Em São Paulo, em 1970, você veio da Paraíba, é isso? Perfeitamente. Primeiro, te agradecer pela oportunidade, né? É muito importante a gente estar falando de cultura em todas as oportunidades, né? Porque eu acredito, antes de entrar na própria entrevista, que os dois motores de transformação do nosso país são a educação e a cultura, não é? E tenho também a convicção de que são estes dois, a educação e a cultura, que irão transformar nosso país em nação, efetivamente. Certo. Daí esta minha carga, esta minha entrega neste trabalho pela cultura do país. Você tem esse trabalho pela cultura, a gente vai comentar sobre ele. Você veio da Paraíba, como eu falei lá no comecinho. Por que você saiu de lá, Bosco? Ah, tá. Eu saí exatamente porque da forma que saem todos os nordestinos, né? Eu sou de uma família que gostava muito de arte e de cultura, então trabalhar mesmo, no pesado eu trabalhei pouco, eu sempre lidei ou com artes plásticas ou com música, não é? Mesmo na Paraíba. Mas quando atingi 19 anos, ao servir o exército, o papai falou assim: João Bosco, vai embora, porque em Cajazeiras, cidade onde eu nasci, não tinha oportunidade de trabalho. Então, o nosso destino ou é São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer a vida, né? E foi o que eu fiz. Fui até a rodoviária neste dia e perguntei para onde tinha passagem. Aí falaram para São Paulo. Aí eu falei, dei-me uma, comprei e vim parar em São Paulo. Peraí, então você decidiu na rodoviária? Na rodoviária. E como é que foi? Chegou aqui e fez o quê? Eu cheguei aqui e me bati, porque cheguei, eu não conhecia nada, desci na rodoviária e fui a pé até a Praça da Sé. Aí a primeira noite eu dormi embaixo de viaduto, aí depois fiquei treinando andar em São Paulo nos dias seguintes, né? Mas a minha maior dificuldade... Com 19 anos? 19 anos, Não, eu tinha 20, porque... 1970, eu tinha 20 anos, né? E as dificuldades naturais de uma metrópole. Primeiro, a altura de prédio. Na minha cidade, tudo pequenininho. Eu ficava desesperado vendo aqueles monstros de pé. Andava olhando para cima. Outra dificuldade era separar a fisionomia dos japoneses. Eu achava que era tudo igual. Eu não conseguia distinguir um japonês do outro. Por lá não tinha? Não tem. Na Paraíba, na minha cidade, não tinha japonês. Foi a primeira vez que eu vi. Aí eu olhava e falei, meu Deus, que família enorme. Essa gente é tudo igual. Eu não achava diferença de nenhuma, né? Aí devagarinho eu fui identificando que tinha uma diferencinha. Isso foi uma nuance muito interessante desta dificuldade da chegada dos nordestinos. Mas todo nordestino que vem a São Paulo vem e é dessa forma mesmo, né? É um choque de civilização, né? Então tudo é muito diferente, a velocidade. Por exemplo, lá na década de 70, passava um carro a cada 3 horas na oficina do papai. Né? Cheguei aqui em São Paulo, aquela fila de carro tudo entupido um atrás do outro, né? Então tudo diferente. Então é um choque violento. E com o tempo a gente termina acostumando, né? Mas não é fácil. Mas eu digo uma coisa também, esta minha vinda a São Paulo me promoveu dentro de mim, né, uma transformação muito forte, porque um desafio desse tamanho
por mais que a gente não queira, realmente nos submete a provas muito fortes, que são de transformação de vida realmente. Eu imagino, porque hoje a gente convive com, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se lá ainda é assim, se as pessoas ainda vêm nessas condições, mas meninos de 19, 20 anos que a mãe acorda para ir para a faculdade, com o café da manhã na mesa, tudo prontinho, tudo pago, as coisas são muito fáceis, né? As coisas chegam. O que é isso? Essas dificuldades contribuíram para você ser a pessoa que você é hoje? Muito fortemente. Eu vou te explicar por quê. Eu sempre conto que hoje, para mim, é uma frustração quando eu vejo se falar do que acontece dentro de uma sala de aula, não é? E eu e toda aquela geração de crianças e adolescentes na Paraíba, nós vivíamos para estudar, não é? Então, eu fui campeão de charadas. Eu estudava o dicionário, os verbetes, por mais difíceis que fossem, era o grande desafio nós estudarmos. E costumávamos, em desafio, tirar nota alta, né? Notas altas nas provas. Então, era uma coisa muito bonita a dedicação pela escola, não é? Então, esta é uma grande diferença. Nos faz, quer dizer, promove dentro da gente toda esta gana para fazer sempre o melhor, e porque a gente sabe efetivamente, por ter vivido isso, que são a educação e a cultura os grandes transformadores do país, né? Então, isto eu já trago desde a minha vinda da Paraíba, esta determinação. Entendi. E como é que foi que você conseguiu se fixar? Porque você ficou 4 anos em São Paulo para depois vir para Guarulhos. Veio sem endereço, sem ninguém conhecido, e aí, arrumou um emprego? Como é que foi? Em São Paulo, naturalmente, eu teve um período de adaptação e aí morei muito em pensões, né, em São Paulo, e trabalhei também em fábricas, né? Mas a minha vinda para São Paulo foi o Parque Secap, né? Por quê? Porque estavam fazendo apartamentos e um grupo de amigos, nós ajuntando, numa saída de domingo, eles falaram, olha, eles estão construindo prédios em Guarulhos. Eu falei, eu posso ir junto? Pode. Cheguei lá, eu não sei se foi devido à cerveja que nós tomamos, mas o único que comprou o apartamento fui eu. O restante veio, visitou o Secap e foi embora. Eu fiquei no Secap. Isto aconteceu em 1974, portanto, em Guarulhos, 74, estou quase 40 anos nesta cidade, que eu acho uma beleza. Eu costumo... Qual é o seu nome? Desculpa. Renata, eu costumo dizer que hoje meu coração está dividido. Pedaço dele, a metade dele pertence à Paraíba, ao sertão paraibano, e o outro pedaço à cidade de Guarulhos. Certo. Esse pedaço que pertence à Paraíba é que te faz estar envolvido com essa arte de lá? Perfeito, muito bem. A Paraíba, não só a Paraíba, o Nordeste como um todo, tem esta riqueza muito forte, que é a cultura da literatura de cordel, né? Eu vou te dar passar um detalhezinho interessante. Mamãe botava eu para dormir, balançando a rede, cantando folhetos de cordel, né? E eu já, artista, poeta, cabeça de poeta naquele tempo, eu era pobrezinho, nós morávamos numa casinha simples, e a telha quebrada, descia uma réstia de sol ao chão, e eu balançando na rede, mamãe cantando folheto de cordel, e aquelas partículas coloridas, brilhantes dentro da réstia, para mim eram países, eram planetas que circulavam em torno de uma galáxia. Eu pensava isso. E eu adormecia, acompanhando até partícula que saía, mergulhava na sombra e acompanhava até a partícula voltar. Então, este detalhe, esta beleza toda, junto à literatura de cordel, é que fizeram toda esta carga, né, dentro de mim, que hoje eu procuro distribuir dentro de Guarulhos e do Brasil, né? Porque eu não consigo separar Guarulhos de Brasil. Sempre que eu cheguei aqui, já vi um potencial enorme desta cidade em tornar-se um polo cultural, efetivamente, para nós entregarmos aos nossos descendentes um Brasil melhor. Então, eu penso dessa forma, né? O meu trabalho aqui não é só para a cidade de Guarulhos. Ele tem uma influência muito grande para São Paulo e para o Brasil. Certo. Você contou pra gente dessa fresta de luz, alma de poeta, né? Alma de artista. Para enxergar tudo isso numa fresta de luz ali que estava entrando. Você era uma criança, sua mãe colocava você para... Mas eu já era meio maluquinho, porque com 14 anos eu já expunha quadros em hotéis da cidade da Paraíba, né? E com 16 eu já cantava música dos Beatles, né? E tinha banda e saía Nordeste afora tocando. E namorava muito também. Papai ficava na oficina como torneiro mecânico e eu ajudei ele um pouquinho, mas depois não queria me belar de óleo, eu queria estar em contato com a música e com a arte, né?
E papai também, ele gostava muito de cultura e arte. Papai me levava para assistir os filmes de Mazzaropi. E eu não esqueço até hoje, né? Que ele, na saída do cinema, a gente comia amendoim e roletinhos de cana. Eu, criança, eu adorava aquilo, né? E outra coisa que eu não esqueço do passado é papai levar a gente para assistir a missa 5 horas da manhã. Mas eu não ia para assistir a missa, eu ia para ver o sol nascer e chocar-se com aqueles vitrais coloridos da catedral. Eu vibrava com aquilo, o amanhecer, com aquele brilho do amanhecer do dia, refletindo nos vitrais da catedral da cidade. Entendi. Um artista, nascido um artista. É verdade. Certo. E em Guarulhos, você, em 74, como é que você, vindo para cá, com todas as dificuldades que você passou, como é que a arte voltou ou continuou, ou se sobressaiu de novo na sua vida, Bosco? Sim. Eu tive 3 estágios dentro da cidade de Guarulhos, todos eles de impacto social, né? O primeiro foi no esporte, né? Eu tinha os meus filhos pequenininhos e para cuidar deles não entrarem em droga, que é a grande preocupação dos pais, eu fiz um time de futebol de salão no Parque Secap. E juntando crianças e outros amigos, aquilo foi crescendo. Eu sei que no final tinha 200 crianças sob cuidados nossos, né? E os meus filhos também. E aí foi crescendo aquilo, trabalhei acho que uns 16 anos com crianças. Então, no final de semana, enquanto os pais daqueles meninos viam Silvio Santos, nós estávamos com os filhos deles em quadras em São Bernardo do Jundiaí, não é? E eu adorava também, porque quando ganhávamos, eu comprava uma melancia para distribuir para todos eles. Aí era aquela festa da melancia. Mas quando a gente perdia, era um chororô, eu ficava com muita dó, comprava melancia também para tirar o choro das crianças, né? Então, foi dessa forma o primeiro estágio, cuidando de esporte. O segundo foi cuidando de religião. Eu sou espírita e tínhamos amigos que eram muito dedicados tanto à parte espírita, mas também à parte social. Eu sei que junto com esses amigos nós construímos algumas creches, alguns asilos, né? Cidade Seródio tem um asilo lá que nós construímos. Aqui na comunidade de Cumbica tem uma escola, né? Um colégio, não sei se é colégio hoje, mas nós construímos de madeira, né? Para fazer uma escola, né? Este grupo. E foi interessante, se você me permite cantar essa história. Fica à vontade, por favor. Uma vez, fazendo prece na casa de uma pessoa do grupo que estava doente, né? E ele estava meio ruim, sarou, melhorou com as nossas preces. Aí ele, agradecido, ele era engenheiro, falou: Bosco, eu recebi 2 caminhões de portas com medidas erradas para o empreendimento que nós estamos fazendo. Você quer para você? Eu falei: quero. E com aqueles 2 caminhões de portas nós construímos o Lar Irmão Francisco, aqui em Cumbica, né? Que hoje já é de alvenaria e atende crianças da comunidade. Então fizemos muito disso. E o terceiro estágio eu devo ao jornalista e poeta, patrimônio desta cidade, Castelo Hansen. Não é? Eu vi no jornalzinho Olho Vivo do Valdir Carleto numa oportunidade que se fazia sarau na biblioteca municipal. E eu, com aquela carga folclórica represada, não é? Eu tinha de soltar isso, porque o máximo que eu fazia era descer na praça do Condomínio Paraná, no Secap, e tocar violão, só isso, né? Mas numa oportunidade, antes de efetivamente vir ter contato com Castelo Hansen, tinha um poeta de 94 anos, morador do Condomínio Paraná, que ele, devido à cegueira dele, ele não via mais nada, me dava os papéis com as poesias dele para me ampliar. E eu trabalhava nessa época numa multinacional em São Paulo. E eu levava a máquina Xerox, ampliava e trazia para ele. E no ônibus que eu vinha, eu ia lendo as poesias dele, né? E fizemos uma amizade muito grande, e um dele falou: Bosco, você que tem toda esta carga folclórica, conhece a literatura de cordel, gosta de arte, por que você não volta a esta atividade? Eu falei: seu Francisco, pode até ser. Era Francisco Martins Garcia, né? 94 anos esse ano. Aí ele me estimulou tanto que aí foi a primeira poesia que eu montei depois 50 anos, né? Foi esta daí, estimulado por seu Framagar. Montei esta poesia e fiquei com ela, com 99 estrofes, né? Porque nordestino escreve as coisas muito longas, né? E peguei aquela poesia numa oportunidade, vim mostrar o Castelo Hansen num sarau aqui na Biblioteca Municipal. Pronto,
se iniciou, portanto, em 1994, esta saga minha na cultura da cidade de Guarulhos, né? Completando esses 3 estágios. Tá certo. Então, eu vou pedir um favor para você. Sim. A gente vai fazer um intervalo, agora que a gente chegou nesse seu ponto em que você volta para a cultura, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e volta com o ponto de vista. Legal. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. Ponto de vista de volta, eu converso hoje com o Bosco Maciel, que é um entendedor da arte, um amante, pelo que eu vi até agora, da arte nordestina e de toda a arte que é possível ver em qualquer coisa, pelo que eu percebi aqui de você, Sim. Bosco. Você contava pra gente que tomou contato com a arte novamente através do Castelo Hansen de um outro poeta na Biblioteca Monteiro Lobato. Em que ano foi isso? Isto em 1994. Em 94. Aí você voltou a respirar a arte 24 horas por dia? Ou em algum momento deixou? Nunca, né? Hoje eu vivo todas as horas do dia em função disto, porque eu tenho esta dedicação minha como missão, né? Renata, eu vou te dizer uma coisa, eu sou nordestino, sou brasileiro e tenho saúde. Eu acho que todos os cidadãos deveriam ter este mesmo compromisso. Nós devemos dedicar as nossas vidas às outras pessoas, não é? Com toda essa disponibilidade, nordestino, brasileiro, cidadão e com saúde, eu tenho de dedicar meu tempo ao meu país, não é? Então, se eu sou um privilegiado, eu tenho de ajudar as pessoas que precisam. Não é? E hoje nós verificamos nas escolas, nas praças, nas ruas, a carência enorme de cultura. Quando eu falo cultura, é o conjunto, é educação e cultura. Então, eu faço isso. Eu tenho certeza que esta minha dedicação, não imediatamente, mas num futuro não muito distante, servirá às pessoas que virão depois de nós. Esta é a minha contribuição e a minha dedicação de vida, né? Certo. No meio desse caminho todo surgiu na sua vida um livro romanceiro, é isso? Como é que é esse livro? Conta um pouco pra gente. Então, antes do livro eu trabalhei, né? Fiz um trabalho grande, muito bonito, muito bacana, na Casa de Cultura Água e Vida, lá no Gopoúva, né? Nós fizemos um trabalho, vida e obra de grandes poetas nordestinos, né? Os poetas de Guarulhos e a história do cordel. Foram 3 trabalhos muito bons que nós fizemos na Casa de Cultura Água e Vida. E durante esta caminhada, em 2005, concorrendo pelo Funcultura, que é um projeto que estimula artistas da cidade de Guarulhos, eu construí um livro chamado Romanceiro, né? Este livro trata da cultura nordestina, da literatura de cordel e de costumes na década de 1950, quando eu vivia na Paraíba. Entretanto, também tem nuances da minha vida aqui em São Paulo. E este livro, para surpresa, também ele já tem algum tempo, foi editado em 2005, ele vende bastante no Brasil, né? E ficou com quase que um pouco de referência do que é livro que trata de literatura de cordel no país. Eu recebo ligação do Rio de Janeiro, de todos os estados do país, falando que alguém que gosta de cultura popular tem o meu livro como livro de cabeceira. Eu acho isso muito bacana. Não olhando pelo lado do orgulho, de ficar se lisonjeando com isso, não. Mas como contribuição às pessoas, né, com relação a guinarem, a buscarem o caminho da cultura para arrumarem e conduzirem as suas vidas. Além do livro, tem uma peça de teatro também na sua vida, né? Tem. Ela veio depois do livro? Depois do livro, 2007. Eu tive um show, fiz um show musical chamado Retratos de Cantador e fiz a peça... Sim...
Esqueci, deu branco agora, mas não tem problema. Assim mesmo. O importante é que você fez. Eu fiz, que trata da iconografia nordestina, né? Mas olha, estava sempre na cabeça, agora deu branco, né? E eu acho que é por causa de outra peça que eu montei recentemente, chamada Ser Brincante, né? Que aí sim eu trato os brincantes e mamulengos. A peça é quase toda trabalhada com bonecos, né? Utilizando técnica de manipulação e técnica de... Esqueci o nome daquele, de mexe com a boquinha, esqueci também. Minha cabeça tá... Ventriloquia, muito bem, ventríloco. Certo, né? Essa é mais nova. Essa é mais recente, ela está... entrando no YouTube, tem chamadas desta peça. Apresentei recentemente aqui em Guarulhos, mas estarei também apresentando em São Paulo muito brevemente e em um circo também de São Paulo. Certo. Isso tudo você faz sozinho, Bosco? Você cria sozinho? É tudo sozinho. E ainda faço mais um trabalho de entalhes, né? Então, graças a Deus, os entalhes que eu faço são santos, né? Divino Espírito Santo, Santa Ceia, tudo em madeira envelhecida. Eu ainda arrumo tempo para isso e, graças a Deus, quando termina, aí já tem gente querendo, né? Então, tem uma peça minha que faz parte já do acervo da matriz de Guarulhos, da Igreja Nossa Conceição, Nossa Senhora da Conceição, e me encomendaram também uma Santa Ceia de quase 2 metros de tamanho. Então, agora eu vim para a entrevista e primeiro eu estava lá trabalhando nesses entalhes. Então, tudo que é relativo, tudo não, detalhes que tratam da cultura popular, eu estou inserido de alguma forma, né? Na parte de teatro, na parte de música e na parte de entalhe, que é a parte de esculpir em madeira, enfim, várias atividades. Pintura também, eu também pinto. Hoje você vive da arte? Vivo da arte. Graças a Deus, mas eu acho que também é pela minha idade. Eu acho que ninguém vai querer que uma pessoa de 63 anos, né, voltando ao mercado de trabalho. Mas isso me alegra demais, porque eu dedico o tempo inteiro àquilo que eu acredito muito fortemente, que é a cultura, né? E eu acho até, eu já li algumas deduções, alguns estudos sobre isso, que a cultura, junto com a educação, é o grande paradigma deste início de século, não é? Muito brevemente, nós vamos ouvir que perdemos muito tempo não trabalhando a cultura junto com a educação. Quer dizer, temos este erro, né, acontecido desde a Revolução Industrial, onde se conhece a educação a partir das matérias exatas, administrativas, ciências sociais, mas nunca se estudando o lado lúdico da pessoa humana. Isto deixou-se de lado. Então, muito brevemente, isto será retomado como paradigma até neste início de século. Certo. Então, a gente falou aqui de livro, peça de teatro, chega agora na Casa dos Cordéis. É outro grande desafio. O sorriso aí parece que tem um carinho especial? Tem, Renata. É assim. Eu tenho um grande acervo de figurinos de teatro, de bonecos. Eu tenho 200 bonecos, né? Bonecos de pequenino, 10 centímetros até 2 metros de altura, né? E no passado, há uns 10 anos atrás, eu não tinha onde guardar. Então eu alugava quintais de oficina, né? Cômodos de casa, eu alugava. E em determinado momento, numa oficina mecânica, quando eu fui ver, eu tinha um bonequinho, que eu tinha um carinho danado por ele, chamado Dedé. E quando eu fui ver, tinha um cachorro andando com o Dedé para cima e para baixo. Você que aquilo faz me deu uma tristeza. Bonecos? O bonequinho que eu tinha, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho de arrumar um espaço para guardar essas coisas minhas, né? Aí, andando lá pelo Gopoúva, eu vi aquela casa que estava lá, enorme, né? Muito bonita, ela tem 6 anos, aquela casa onde se instala hoje a Casa dos Cordéis. E eu e a dona Nena, que é uma moradora antiga da cidade, né? Do bairro de Gopoúva, fomos procurar o dono. Eu sei que nesta saga consegui alugar a casa, fiz um acordo com a minha família, um dinheirinho que eu usei para reformar a casa, não é? E isto já ocorre há quase 8 anos. Eu estou lá nesta casa. Aí sim, instalei primeiro todo o meu acervo, né? Ficou tudo instaladinho. Mas depois de alguns meses eu percebi, falei, meu Deus do céu, só meus acervos guardados é pouco. Aí comecei a criar atividades culturais. Então começaram a acontecer shows, lançamentos de livros, né? Saraus literários, enfim.
uma programação cultural intensa, que hoje está mais intensa ainda, né? Então, hoje recebemos artistas de Guarulhos, porque eu me preocupo muito em valorizar os nossos talentos da cidade de Guarulhos, mas ao mesmo tempo eu recebo de São Paulo, do Brasil, e até está começando a acontecer uma intervenção internacional. Então, nós estamos recebendo um sarau que vem de Cuba, né? Chama-se o Caribe que nos une. É um grupo de pessoas que gostam de arte, que tem intercâmbio com Cuba e com a América Central, não é? América Central de uma forma geral, e América do Sul também. Nós temos países como Paraguai, como Bolívia, que participam. Então, nós temos um circuito cultural. Em São Paulo já está intenso, mas em Guarulhos começou pelo Espaço Novo Mundo, que é aqui a Livraria Nobel, e agora, neste domingo, acontecerá na Casa dos Cordéis, né? Mas eu já estou em contato com outros centros culturais, outras entidades culturais, para inserirmos neste circuito, para fortalecermos este ajuntamento de pessoas que gostam de cultura e promovem cultura a partir dos saraus literários. Bosco, a Casa dos Cordéis tem algum incentivo para ser mantida? Porque eu imagino, manter uma casa é difícil, duas é bem difícil, mais, né? Como é que é? A partir de agosto deste ano de 2013, a Casa dos Cordéis tornou-se ponto de cultura, não é? Mas o principal, a Casa dos Cordéis tem uma nuance muito interessante. No Instituto Cultural, onde a despesa principal é o aluguel, é muito alto, né? E quando eu trabalhava, até eu conseguia pagar mensalmente do meu bolso, mas aí parei de trabalhar me dedicando só à cultura, não tive esta condição. E o ponto de cultura, por edital, por lei mesmo, não permite que se utilize muito dinheiro para se pagar um aluguel da casa. Então, eu sigo com a mesma dificuldade ainda com relação ao aluguel da casa. Então, aí eu peço até aos empresários da cidade, né, que quiserem efetivamente juntar esforços com a Casa dos Cordéis, nos ajudará contribuindo para que eliminemos, né, pelo menos equacionemos mais adequadamente o aluguel da Casa dos Cordéis. Eu lembrei, Renata, daquilo que eu tinha esquecido, que é o título da peça que eu fiz, chama-se O Fazedor de Imagens, né? Certo. Feito em 2005, e o Fazedor de Imagens trata da iconografia nordestina, que são os vaqueiros aboiadores, os cegos cantadores, as benzedeiras, as parteiras. Quer dizer, estes personagens pululam fortemente, não grandemente dentro do espetáculo Fazedor de Imagens. Certo. E isso tudo, Fazedor de Imagens, a outra peça, o livro, tudo isso você leva para a Casa dos Cordéis. Quem é que participa lá? Tem criança, tem adolescente? Quem é que frequenta a Casa dos Cordéis? Muito bem. Hoje, nós temos uma frequência muito variada. Por exemplo, escolas, né? Vão escolas, tem uma escola que foi esta semana chamada Augusto Rusk, não é? Esta escola foi com as crianças e foi muito interessante que eu vi aquelas crianças com tablet tirando foto, com máquinas, não é? Todas extasiadas com os bonecos. Aí teve um menininho que chegou para mim, falou assim: seu Bosco, eu fui à Disneyland, mas achei melhor estar na Casa dos Cordéis. Aquilo me deu um orgulho. Ele gostou mais da Casa dos Cordéis e dos bonecos do que a Disney, não é? E aí na saída, e no dia seguinte ele trouxe toda a família para um espetáculo à noite, que era um espetáculo de boi-bumbá, cavalo marinho. Quando eu vi, foi aquela família de tio, avô, pai, tudo que o menininho trouxe. E no final do espetáculo ele me chama e fala assim: mamãe, ele chamou a mãe e eu, e falou assim: mamãe, será que seu Bosco pode participar da nossa festa de Natal? Eu achei aquilo tão recompensador, né? Então é o trabalho que se faz. Então nós temos desde os pequenininhos até pessoas adultas participando da Casa dos Cordéis. Eu imagino quão grato você ficou, porque a gente tenta dar para os nossos filhos o melhor e, como você comentou, tem tablet, tem não sei o quê, tem Disney, e a criança às vezes está buscando a coisa mais simples. Aquilo que você está expondo ali para eles é o que às vezes a gente não oferece e é o que eles procuram. Mas se eu te falar uma coisa, esta é a grande chave, né? O pessoal fala: por que hoje a cultura de massa, a indústria cultural consegue ajuntar milhares de pessoas, não é?
E é porque não tiveram a oportunidade que essas crianças têm de visitar uma Casa dos Cordéis, por exemplo, que tem contato com a essência da nossa genética, cultural. Todos nós ouvimos uma cantiga de Niná em algum momento, não é? Então, é só oportunidade. Se dermos a oportunidade a todos os brasileiros conhecerem as nossas riquezas culturais, na nossa culinária, na nossa música, no nosso teatro, certamente nós construiremos um país melhor e vamos arrebanhar mais pessoas. Aqui as oportunidades não existem, o ataque é severo. Em nossas TVs, dentro das nossas salas, eles inserem uma cultura absolutamente anômala, doentia, através de novelas, através de programas de violência, sem dar oportunidade a 2 minutos, ou 1 minuto que seja, para se falar uma poesia, não é? Então, esta é a dificuldade momentânea, mas para isso existem os combatentes, que somos nós. Estamos em trincheira combatendo em favor do Brasil. Tá certo, Bosco. O nosso tempo é curto. Eu agradeço a sua presença, mas, sinceramente, eu agradeço muito mais pelo seu trabalho. Parabéns, viu? Parabéns. Renata, me permita, aproveitando que agora a Casa dos Cordéis tem este novo desafio de ponto-escultura, eu tenho algumas atividades como a Procissão do Fogaréu, que eu trouxe de Goiás para inserirmos em Guarulhos, já tem 4 anos. Que acontece, hein? É um cortejo medieval. Mas quando que acontece? Sempre na Quinta-feira Santa, certo. Não é? Então são pessoas com capuzes, não é? Com tochas, a cidade se apaga, não em Guarulhos, mas em Pirinópolis, Goiás, apaga-se a cidade. Então fica aquele cortejo muito bonito, que é sacro profano, né? Um misto do religioso com a cultura popular, né? Nós fazemos há 4 anos. Estou passando esta atividade para o padre Antônio Carlos Friso, para me sobrar tempo. Nós temos uma romaria a Bom Sucesso que já é feita há 12 anos, né? Esta romaria, da mesma forma, quero passar ao comando do Antônio Carlos Friso, que é um folclorista, além de ser padre, e a Semana Castro Alves, que é uma semana literária, que nós já trabalhamos há 4 anos sob o controle da Casa dos Cordéis, eu quero passar à Academia Guarulhense de Letras. Já estou em contato, porque a titularidade desta Semana Castro Alves, sendo da Academia Guarulhense de Letras, certamente me dá mais folga para fazer um belo trabalho, um trabalho bem substancioso, com a rede de pessoas que trabalham pontos de cultura em nossa cidade. Tá certo, mas fique coração tranquilo que o trabalho com certeza está sendo bem feito. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Renata, e agradeço ao programa e a todos vocês que estão aqui, né? Porque cada oportunidade que a gente tem dessa para falar de cultura brasileira é muito interessante, é muito importante, porque nós temos um contingente de pessoas para provermos de uma vida melhor a partir da educação e cultura, e vocês certamente são fatores muito vantajosos para nós que cultuamos e brigamos por esta cultura popular brasileira. Tá certo, Bosco, obrigada. A gente agradece você que ficou com a gente nesse programa. O Ponto de Vista termina aqui. Tchau.